venceu e Alexandre Alemão decidiu de novo. Finalmente veio a primeira vitória na Sul-Americana. Nesse vídeo eu te conto os bastidores da chegada do novo xodó ao Inter. E quanto será que o Inter pagou por ele, hein? Depois da vinheta, vem comigo! Fala aí, meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha aqui para mais um vídeo do canal. Nosso assunto é Alexandre Alemão, porque ontem mais um gol do Alemãodowski e o Inter venceu pela primeira vez na Sul-Americana 1-0 contra o Independiente Medellín. Tá em primeiro no grupo, tá tudo em paz e eu quero te contar os bastidores da chegada dele ao Colorado. Mas primeiro eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, divulga esse link para todo mundo e também ativa o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos e olha, serão muitos, com certeza por muito tempo ainda. O assunto é Alexandre Alemão. Ontem ele recebeu do Rodrigo Dourado, virou pro gol, ajeitou a bola e colocou no fundo da rede no comecinho do segundo tempo, garantindo mais 3 pontos pro Inter. É o terceiro jogo que ele decide. Ele já tinha feito o gol da vitória contra o Fortaleza, o gol da vitória contra o Fluminense e marcou o gol da vitória contra o Independiente Medellín. São só 183 minutos em campo e ele já garantiu aí 3 vitórias para o Internacional, mas tudo isso, você tá vendo, isso é presente. Eu quero te falar um pouquinho do passado, porque quando o Inter demonstrou interesse no alemão, embasado no bom campeonato gaúcho que ele fez pelo Novo Hamburgo, em Santa Catarina, todo mundo ficou surpreso. Ninguém acreditava que o Internacional queria contratar o Alexandre Alemão. Sabe por quê? Porque até ali, até então, até agora, ele não tinha uma carreira tão promissora assim. Ele tinha passado por clubes pequenos de Santa Catarina, Juventus de Santa Catarina, Fluminense de Santa Catarina, Metropolitano, Criciúma, estava no Avaí e teve uma passagenzinha pelo futebol japonês. E não tinha brilhado, não tinha despontado, não tinha surgido como um baita, assim, um jogador que tivesse um futuro brilhante. Em dado momento ele até pensou em desistir da carreira de jogador de futebol, mas chegou ao Inter com essa referência do bom campeonato gaúcho que fez pelo Novo Hamburgo. Ele marcou 2 gols e deu 3 assistências em 7 jogos, só não foi adiante porque se lesionou. O alemão começou jogando como ponta e virou centroavante há mais ou menos uns 3 anos. Ele não tinha muita referência de como atuar como centroavante e ainda vive um processo de conquista de características, apesar de já ter 24 anos. A negociação dele para vir ao Inter, ela foi conduzida no Avaí pelo atual executivo de futebol do Inter. É isso mesmo, William Thomas, que hoje é executivo de futebol do Inter, era o executivo do Avaí e foi quem representou o Avaí nessa iniciativa. O Alexandre Alemão foi bem avaliado pelo Capa, ele foi bem avaliado pelo Alexander Medina, que também gostava das características dele, e por isso ambos foram junto ali com a direção do Inter e, pum, manifestaram o interesse. A negociação foi assim, presta atenção. Acontece em vários clubes que os jogadores que não vão ser aproveitados, e o alemão não seria aproveitado pelo Avaí, eles voltam para serem reemprestados. O Inter mesmo já fez isso 1 milhão de vezes. E o alemão tinha voltado do Novo Hamburgo, seria repassado a outro clube. Para não ter que pagar nem parte do salário do jogador, nem ter esse processo, quando veio a intenção do Inter contar com ele, o Avaí disse, não, libero, ficando com 30% dos direitos. Tá bom? O Inter, beleza, não pagou nada. Deixou 30% dos direitos econômicos dele com o Avaí e trouxe o jogador. Em contrapartida, como não teve investimento financeiro, o Inter disse ou garantiu que liberaria ao menos 1, talvez 2 jogadores por empréstimo ao Avaí. Essa conta segue pendente, porque o Avaí pediu 3 jogadores do Inter. Pediu o Cadorini, pediu o Lucas Ramos e pediu o Caio Vidal. Nenhum deles quis ir para o Avaí. Nenhum deles aceitou ser emprestado ao Avaí. Então a conta de jogadores a serem emprestados segue em aberto. Mas isso também é uma situação normal, porque o Inter também tem essa conta com o Bahia. Não é novidade esse tipo de conta pendente. O Inter tem um acordo também com o Bahia de liberar jogadores na negociação do Moisés. Ficou assim. Resumindo, o Inter deixou 30% dos direitos do alemão com o Avaí, se encarregou de liberar jogadores que ainda não liberou por empréstimo
e o jogador veio e assinou em definitivo até o fim do ano que vem. Alemão pode jogar contra o Avaí no fim de semana, agora no domingo, porque ele não tem nenhuma ligação ao Avaí. Ele assinou pelo Inter em definitivo. Evidente que se ele seguir jogando assim, o Inter vai lá e vai comprar os 30% que restam e o Avaí vai ganhar dinheiro. Mas fato é que para ter o alemão até o fim de 2023, o Inter não investiu nada. E ele tá jogando muito bem, se esforça muito, cai, levanta, briga com o zagueiro, domina, erra, acerta. E esse tipo de jogador daqui a pouco até contagia os colegas, né? Tem um jogador assim que lembra daqui a pouco o começo do Leandro Damião lá no Inter, daquele jeitão dele, ele vai levando a bola meio tropeçando, meio caindo e já mostrou que tem estrela, hein? Tem estrela, porque a bola cai no pé dele e vai pro gol. Sorte pro alemão que ele consiga seguir desempenhando o grande futebol que tem desempenhado, que se não é aquela beleza tecnicamente, não tem o gesto técnico belo, assim, não é aquele jogador de fazer VT de programa de televisão, ele é o cara que coloca na rede, é o cara que identifica a torcida, é torcedor do Inter desde criancinha, tietou o D'Alessandro antes da aposentadoria, e teve a honra de fazer o gol da vitória na aposentadoria do D'Alessandro, e ele ali em campo, como ele mesmo disse na apresentação ao Inter, é um representante da torcida e tá muito legal de ver. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!